Eu quero que você imagine a seguinte cena. Você está voltando para casa à noite, tranquilo. De repente você é atacado por uma outra pessoa. Você é atacado por um bandido. E esse bandido agora começa a desferir golpes contra você. E de repente ele saca uma arma. Só que ele se atrapalha nesse momento e ele derruba a arma. Você está caído no chão, todo ferido, mas se esforçando você consegue pegar a arma nas suas mãos. E agora o bandido avança na sua direção. O agressor vem para cima de você. Você está com a arma nas mãos, caído. O que você faz? Você dispara ou não? Mas matar é certo ou é errado? E aí, meu querido aluno do segundo ano, tudo bem? Estou aqui dançando. Dançando com quem? Sozinho? Não! Dançando com conhecimento. E é este conhecimento que eu quero apresentar diante de vocês hoje, meus queridos alunos do segundo ano 201, segundo ano 202. Um grande beijo no seu coração aí. Vamos começar a nossa super aula de filosofia. Na semana passada nós falamos sobre ética no período moderno. Nós estamos fazendo aí esse percurso pelas diferentes concepções de ética. Deixa eu relembrar então aqui mais uma vez. Falamos sobre ética no começo do ano, discutimos ali, né, a ética, a moral, a ética esse campo teórico e a moral, como ela se traduz na prática. E aí depois eu disse para vocês que era importante nós fazermos um percurso pelas diferentes formas como a construção do certo e do errado se deu dentro da sociedade. Então, como é que o hebreu entendia o certo e o errado? A partir da revelação de Deus. Legal. Mas e as outras sociedades? Como elas constroem a concepção de certo e errado? E aquele que não acredita em Deus? Como é que ele constrói a concepção de certo e de errado? Então, por isso, é importante nós estudarmos as diferentes formas de concepção da ética. E aí nós começamos com a ética lá na Antiguidade, você se lembra? Falamos ali um pouquinho sobre o Aristóteles e o caminho do meio. Falamos sobre a ética medieval, né, como uma forma de apropriação da ética hebraica, porque apropriação e adaptação, né, é uma aproximação também com a ética grega em alguns aspectos. Então você pega elementos da cultura grega, elementos do cristianismo, funde tudo isso aí, e aí você tem a ética medieval. E na última aula nós falamos sobre o Kant, não foi? E a ética no período moderno. E você se lembra que o Kant ali, já dentro daquele campo do iluminismo, ele está buscando romper com a explicação cristã. Ele está buscando uma outra forma de explicar. E aí ele usa o quê? A racionalidade. E ele desenvolve a noção de certo e errado a partir da criação dos princípios universais. Você se lembra? Então, eu posso enfiar o dedo no olho do meu coleguinha? Se todo mundo puder enfiar o dedo no olho um do outro, você pode. Não, acho que não vai ser legal. Nem quero ninguém enfiando o dedo no meu olho, não. Então você não deve. São esses princípios universais, não é? Mas no começo da aula aqui eu lancei um desafio para você. E aí, matar é certo ou errado? Vamos pegar a ideia do Kant então. Bom, eu posso matar a outra pessoa? Se todo mundo matar todo mundo, a sociedade vai ser legal? Não. Beleza, então matar é errado. Se matar é errado, naquela cena que eu descrevi para você, então, você não pode matar, certo? E agora? E agora, meu querido, nós estamos chegando no período contemporâneo e vamos responder essa pergunta usando aqui algumas ideias que foram elaboradas pelo Hegel. Esse camarada aqui é extremamente importante. Período contemporâneo, ética contemporânea. Como é que se constrói então a noção de ética, de certo e errado dentro deste mundo contemporâneo? Bom, primeiro ponto, já destaca isso aí logo de cara, destaca. Nos vídeos dos youtubers, o cara fala assim, já dá um like logo de cara. Aqui não, eu vou falar, destaca logo de cara esse primeiro conceito. Dentro da ética contemporânea, estes filósofos, eles vão negar
qualquer forma de legitimação do certo e do errado a partir de questões transcendentais, ou seja, aquilo que vem de fora. Então, a questão de Deus revelando não é suficiente para estes filósofos. A questão da razão. O que é a razão? A razão, todos nós somos seres racionais. Beleza, mas o que é a razão em si? A razão que vai construir. Não, eu quero o homem. Eu quero um fundamento para o certo e o errado no homem, no ser humano. E é aí que eu vou buscar a resposta para esta questão. Então, elementos transcendentais, seja Deus, seja a razão ou qualquer coisa que vinha de fora, não serve como elemento para explicar e para legitimar o certo e o errado na visão destes filósofos aqui, ok? Vamos começar com Hegel, então, e vamos tentar agora encontrar uma resposta para a nossa questão inicial, beleza? Bom, o Hegel ele vai usar como fundamento para a ética a questão histórica e social. Como assim, professor? Para ele, a noção de certo e errado ela é construída historicamente e socialmente. Ou seja, dentro da sociedade, e ela vai mudando no tempo e no espaço. E aí eu quero começar destacando o seguinte, já vou aprofundar um pouquinho mais essa questão, mas eu quero começar destacando a crítica que ele faz ao Kant e ao formalismo do Kant. Ele diz o seguinte, olha, a historinha do Kant lá, do vendedor de goiaba e tal, ela é muito bonitinha, muito bonitinha. Só que isso aí, meu amigo, só funciona na teoria. Na teoria. Porque na prática não é simples assim. Porque o Kant diz que o que importa é a intenção, não é? Você se lembra? O que importa de fato para o Kant, um ato ele é considerado moral quando ele é por dever, ou seja, eu tenho a intenção de praticar. E eu preciso ser responsabilizado por aqueles atos que eu tenho a intenção de praticar. Bom, então vamos para o exemplo do Hegel agora. Beleza. Um rapaz, ele resolve colocar fogo numa casa, porque ele tem um inimigo ali e tal, não sei o que, ele é meio maluco, e ele vai colocar fogo na casa. Beleza, ele coloca fogo na casa. A intenção dele é matar a pessoa daquela casa. Só que aí, o incêndio sai do controle. O desespero toma conta das pessoas. A labareda começa a se espalhar de um lado para o outro. E começa a pegar fogo nas outras casas. E por conta dessa atitude, uma grande tragédia acontece. Dezenas de pessoas perdem as suas vidas por conta dessa atitude desse camarada. E aí eu te pergunto, qual era a intenção inicial? Era tirar a vida de um. De quantos ele tirou? De um monte. Então ele vai ser responsabilizado, se o que conta é a intenção, ele vai ser responsabilizado só pelo primeiro? E aí? É justo? Essa é a crítica do Hegel. Ele fala, olha, a ideia dos universais é muito bonita, mas ela funciona na teoria. A prática ela é muito mais complexa do que apenas essa formalidade. Por isso que ele fala que a crítica aqui ao Kant é a esse formalismo, a essa forma. Então ele vai dizer o seguinte, olha, para nós construirmos e entendermos a noção de certo e errado, precisamos levar em conta os aspectos históricos. Precisamos saber que a moral, ela muda. Não existe uma coisa que é certo e sempre vai ser certo do começo até o final dos tempos, na visão do Hegel, ok? A ideia de certo e errado, ela é construída dentro da história, ou seja, com o passar do tempo, e ela é construída também de maneira social, dentro da sociedade. É a sociedade que constrói a moral e isso vai mudando com o passar do tempo. Então, para entendermos, precisamos analisar o quê? A sociedade como um todo. É dessa forma, de maneira social, olhando para as nossas necessidades dentro do tempo, é que nós vamos conseguir construir normas que sejam mais justas, ou seja, levando em conta as particularidades do momento em que eu estou vivendo. Então não basta, na visão do Hegel, você falar, olha, existe uma norma moral universal que vai ser sempre aplicada. Não! É preciso levar em conta as particularidades de cada região e a consequência prática dos meus atos contam sim. Ok? Então, simplificando um pouco a visão do Hegel, é isso. Ele faz essa fundamentação histórico e social. Beleza?
Bom, vamos seguindo aqui porque tem um outro camarada extremamente importante também, que vai se apropriar de algumas dessas ideias do Hegel e vai desenvolvê-las um pouco mais, que é o Karl Marx. O Karl Marx, que é um dos grandes nomes aí fundadores do socialismo científico, ou seja, daquela ideia de que a sociedade basicamente ela se constrói a partir da luta de classes. De um lado você tem ali quem? Você tem ali o proletariado. O proletariado está lutando. Do outro lado você tem ali então o burguês, que também está lutando. E dessa luta de classes é que você vai ter então o desenvolvimento da sociedade. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda. A luta de classes. O proletariado contra a burguesia. Bom, isso na sociedade contemporânea, porque em sociedades anteriores você tinha outras lutas. Então seja o senhor de escravo e o escravo, enfim, para nós aqui o que importa é você entender agora que a sociedade ela se desenvolve a partir dessa luta de classes, ok? Por que é importante você entender isso? Porque ele diz o seguinte, olha só, ele vai fazer uma fundamentação ideológica, ou seja, de ideias, de ideologia. Ele diz assim: a moral, ela atende sempre aos desejos, às necessidades daquele grupo que está governando, daquele grupo que está no poder, do grupo dominante. E essa moral, ela muda. As normas, aquilo que é certo e o que é errado, mudam no tempo. Então, por exemplo, a escravidão é certo ou é errado? Depende do momento da história que você está vivendo. Então, ele diz mais, olha só, as mudanças na estrutura de produção, elas vão mudar completamente as normas também. Falando da escravidão, então, se você pega um período ali do início do processo colonial, né, pós grandes navegações, escravidão de negros, africanos, é correto para os ingleses? Claro, a burguesia inglesa vai enriquecer com o tráfico de escravos. E pós-revolução industrial? A escravidão é defendida pela Inglaterra? Não. A escravidão é uma aberração. Precisamos acabar com a escravidão no mundo. Então, na visão do Marx, não acontece apenas um desenvolvimento humanístico. Ele acontece também, mas muito mais do que isso, o que acontece é uma mudança nos interesses. Então, a partir de uma nova forma de produção, a partir de uma nova dinâmica da sociedade, eu preciso criar novas leis, criar novas normas. E quem é que está criando essas normas? Quem é que está criando essas leis? Quem é que está dizendo o que é certo e o que é errado? Não é a sociedade como um todo, na visão do Marx. Quem vai definir é essa classe dominante, esse grupo dominante. E através de ideias, de ideologias, seja através de música, seja através de aspectos culturais, essa camada, esse grupo dominante vai propagando as suas ideias e definindo aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí tem uma máxima que eu queria analisar com vocês, que é a seguinte máxima: o trabalho dignifica o homem. Essa é uma frase muito conhecida, né? Mas vamos analisar a partir da visão marxista. Será que ela de fato ela é válida e ela abrange todos os aspectos da nossa sociedade? Não estou dizendo aqui que não é importante você trabalhar, mas usando assim uma visão completamente marxista, o que seria dizer isso? Bom, então sempre que você trabalha, você tem uma vida digna. É isso? Será? Será que aquele camarada que trabalha o dia inteiro, mas tem um salário muito pequenininho, achatado, será que ele tem uma vida digna? Então, o trabalho dignifica ou não? É uma questão para se pensar a partir da visão marxista. Percebeu? Então, a ideia de certo ou errado para o Marx é construída também socialmente e historicamente, mas ele leva em conta um outro elemento, que é a questão da luta de classes. A sociedade é organizada a partir dos meios de produção. E você tem sempre um grupo que é dominante e um grupo que é dominado. E é esse grupo dominante que vai estar ditando as normas. Mas não de maneira direta, através das ideias. Propagando ideias que fazem com que a noção de certo e errado se construa dentro dessa sociedade. Beleza? Galera, tem mais coisa para nós falarmos ainda dentro de ética contemporânea. Esses foram os dois primeiros filósofos, o Hegel e o Marx. E na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade. Vamos falar ainda sobre diversos outros filósofos, como Nietzsche, por exemplo, nas nossas próximas aulas, ok? Então, um grande beijo no seu coração e até lá, seus lindos! Tchau!